Olá, começa agora o TRT das Gerais. Seja bem-vindo. Este é um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Nesta edição você vai ver caso Brumadinho. TRT constrói acordo preliminar entre Vale e trabalhadores que garante valores e direitos às vítimas da tragédia. E ainda, reportagem acompanha o caminho trilhado pelo papel descartado no tribunal. Mudanças da reforma trabalhista nos direitos de grávidas no quadro Fique por Dentro. Não saia daí, o TRT das Gerais está no ar. Brumadinho. Audiências promovidas pelo TRT entre Ministério Público, Vale e trabalhadores definem direitos que vítimas receberão da mineradora. A tragédia de Brumadinho aconteceu há pouco mais de um mês e, nesse período, a Justiça do Trabalho tem se mostrado atuante, eficiente. A gente conversa agora, aqui ao meu lado, com o juiz da 5ª Vara do Trabalho, Ordenísio César dos Santos. Qual o balanço que o senhor faz dessa ação, da atuação da Justiça do Trabalho, neste caso específico, até agora? Adriana, boa tarde. No meu modo de entender, Adriana, a Justiça do Trabalho fez o que devia ser feito até agora. Agiu com rapidez, fez o bloqueio dos valores, garantindo, resguardando a eficácia da ação principal. A Justiça do Trabalho procurou ser o mais, no meu modo de ver, o mais célere e o mais eficiente no atendimento, né, das demandas do sindicato e do Ministério Público. Entre os acordos, já tem vários acordos que foram homologados, né, direitos garantidos, entre eles... A Vale deverá pagar as verbas rescisórias decorrentes do fim do contrato de trabalho aos dependentes de trabalhadores cadastrados na Previdência Social, custear integralmente todas as despesas realizadas com funeral e sepultamento de trabalhadores próprios, terceirizados, estagiários e aprendizes. A Vale deverá continuar a pagar os salários dos trabalhadores desaparecidos aos dependentes até que o óbito seja reconhecido. Trabalhadores sobreviventes próprios e terceirizados terão garantia de emprego ou remuneração até dezembro deste ano. Estão proibidas as transferências ou realocações unilaterais e arbitrárias de trabalhadores próprios e terceirizados, plano médico e atendimento psicológico a familiares dos trabalhadores falecidos e aos trabalhadores próprios e terceirizados que sobreviveram ao acidente. Auxílio creche, auxílio educação e emissão da CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, aos trabalhadores próprios e terceirizados que sobreviveram ao acidente, com a concordância do Ministério Público e das entidades sindicais, foi deferido 15 dias à Vale para apresentar defesa na ação cautelar, e o prazo da ação principal começou também dia 25, sem alteração. Essa ação principal deve vir, seja do Ministério Público, seja das entidades sindicais, nesse prazo de 30 dias a contar do dia 25, segunda-feira passada. Então é a Justiça do Trabalho bem atuante, bem ágil, principalmente num caso como esse. Historicamente, a Justiça do Trabalho é considerada a justiça mais célere do Brasil, né? E esse caso não está sendo diferente. É uma situação que a Justiça do Trabalho está mostrando, mais uma vez, que tem possibilidade e atua com eficiência. Seminário discute, entre outros temas, a atuação da ouvidoria do TST no combate ao assédio moral. O TRT-MG realizou no edifício sede do tribunal seminário sobre lei de acesso à informação, assédio moral no serviço público e importância da ouvidoria. A segunda vice-presidente, ouvidora e diretora da Escola Judicial, desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, fez um apanhado histórico sobre a função dos ouvidores e a importância que a opinião do cidadão tem a respeito da instituição. Fernando Rios Neto, desembargador e vice-corregedor do TRT-MG, discursou sobre o importante papel da ouvidoria, que, além de dar voz ao cidadão, contribui para a apuração e encaminhamento correto das demandas recebidas, tanto do público interno quanto do público externo. Fernando Rios salientou ainda o cuidado da instituição com relação ao assédio moral. Participou também do evento o ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão,
que apresentou campanha interna anual de combate ao assédio moral do TST. A campanha surgiu a partir de um trabalho de pesquisa interna realizado pelas ouvidorias do TST e do CSJT. O assédio moral por si só é um tema que tem que ser discutido permanentemente, porque na essência envolve relações de opressão, envolve relações de desrespeito à condição humana, envolve discriminação e mais ainda no serviço público, que diria numa terceira dimensão de importância do Poder Judiciário, porque há sempre presente relações de poder. Quando se lida com o poder, se deve ter sempre a compreensão de que o poder só pode ser exercido ou deve ser exercido com humildade e com respeito às pessoas que interagem com aquele que possui e que exerce essa parcela de poder. No próximo bloco, nossa equipe acompanha o caminho percorrido pelo papel descartado no TRT. Não saia daí, voltamos já já. O uso de droga ilícita fora da jornada e do local de trabalho não gera justa causa. O autor da ação era empregado de uma loja e foi demitido por justa causa em decorrência de alegado consumo de drogas ilegais dentro de shopping em que o estabelecimento está localizado. O depoimento do representante da empresa, porém, foi contraditório no que se refere ao momento e ao local do fato alegado, não sendo coerente na versão inicial de que ele teria ocorrido em horário de trabalho. O magistrado ainda percebeu que a testemunha da reclamada adotou uma versão combinada ao fazer acusações contra o autor da ação que sequer constavam na defesa apresentada pela loja. Cartões ponto comprovavam que o empregado era assíduo no trabalho, além de não ter sofrido nenhuma punição anterior. Sem ter havido comprovação dos fatos alegados pela empregadora, muito menos de que eles tenham ocorrido no horário de trabalho e no shopping, a loja ainda foi condenada a indenizar o trabalhador por danos morais. No entendimento do juiz, a acusação é grave e agressiva à imagem do autor, considerando-se o rótulo social que relaciona o usuário de drogas à ideia de pessoa irresponsável, negligente, má companhia. A sentença foi confirmada em segunda instância. O tribunal inaugura sede própria em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O TRT Minas acaba de comprar o imóvel que abriga a sede do Fórum da Justiça do Trabalho de Contagem, localizado na rua Joaquim Rocha, número 13, no centro. O edifício é ocupado pela Justiça do Trabalho há mais de 10 anos. É um prédio que tem bastante espaço, né, tanto para a secretaria, tanto para a circulação dos advogados, dos jurisdicionados. Como eu disse, também é acessível para deficientes, né, pessoas que têm qualquer dificuldade de locomoção. São mais de 3.000 metros quadrados de área construída em 8 pavimentos, além de um amplo estacionamento. No prédio nós temos 6 varas. É interessante que é uma vara por andar, ou seja, nós temos um andar todo disponível para cada vara. Além disso, nós temos no piso intermediário o foro, né, onde funciona a distribuição, a termação, os oficiais de justiça também têm aquele espaço ali, e também um posto da Caixa Econômica Federal para atender os advogados, os servidores, juízes e jurisdicionados também. Para a aquisição, foi feito o chamamento público e o interessado atendeu os requisitos técnicos e legais necessários, justamente o prédio que já era alugado. Com a sede própria em Contagem, o TRT Minas reduzirá despesas com aluguel, para melhor se adequar à realidade orçamentária, imposta pela fixação do teto dos gastos e investimentos públicos, previstas na Emenda Constitucional número 95 de 2016. Nos traz conforto, entendeu? Tranquilidade, né? Nos traz segurança também, entendeu? Nos traz segurança, porque a qualquer momento ter que sair daqui, entendeu? Ia ser super ruim. A advogada Arlete da Silva, que atua há mais de 30 anos na área trabalhista, aprovou a aquisição. Conheci e conheço todas as dependências, todas as suas dependências, desde a cidade industrial, onde foram instaladas, primeira vara,
ao lado do Senai. Segundo, primeira e segunda vara na Babita Camargos. Terceiro, primeira, segunda e terceira e quarta vara na Guilhermindo de Oliveira, no bairro Eldorado. Posteriormente, estamos aqui, onde estamos adquirindo essa grande obra. Parabéns, Contagem. Sucesso para nós, advogados, sucesso para o tribunal. Você já parou para pensar no destino de todo o papel utilizado por um tribunal? A equipe da TV TRT fez uma reportagem bem-humorada para mostrar a preocupação que todos devemos ter com o destino daquilo que nós descartamos de nossas mesas. O mundo consome em torno de 400 milhões de toneladas de papel por ano. Mas de onde vem e para onde vai esse papel todo? Qual o seu papel neste mundo? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, já dizia o filósofo Antônio Lavoisier. No Brasil, 41,6% do lixo é descartado irregularmente, poluindo a água de lençóis freáticos e a atmosfera, disseminando doenças. Em 2010, foi instituída no país a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o objetivo de garantir destinação adequada àquilo que nós descartamos. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais chegou a consumir mais de 27 milhões de folhas de papel somente no ano de 2015. Com a implantação integral do processo judicial eletrônico e a adoção do projeto Cesta de Materiais, que controla as compras nas unidades, o consumo diminuiu 47% em 2 anos. Mas o destino de todo esse valioso material continua sendo um grande desafio. Um compromisso que envolve muitas pessoas, uma preocupação com a sustentabilidade e que inicia com você. Olha só o roteiro que eu fiz. Não tá legal. Tá cheio de erros. Não! O lixo reciclável é nessa lixeira e o lixo úmido é nessa. Mas se eu jogar no lugar certo, qual o caminho que esse papel vai percorrer? Todos os dias, os trabalhadores da limpeza do tribunal passam por todos os setores para recolher o papel destinado à reciclagem. Todo o descarte recolhido no edifício sede e no edifício anexo do tribunal é reunido aqui, no subsolo. Em 2017, a instituição chegou a recolher quase 70 toneladas, entre papéis, plástico, metal e vidro, um volume 6 vezes maior que o do ano anterior. Uma vez por semana, uma van leva todo o material separado para o depósito da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável. A Asmari é uma das várias cooperativas que atuam no recolhimento do rejeito destinado à reciclagem. Além da função ambiental de retirar esse resíduo, do meio ambiente, que o material reciclável é encaminhado para as associações de catadores, onde ele é reaproveitado, tem também a função social aqui no tribunal muito forte, porque a gente firma convênios com as associações de catadores, tanto na capital quanto no interior, em todas as cidades onde tem associação de catadores. Criada a partir de uma ideia que surgiu em 1988, por iniciativa da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, a Asmari foi registrada em 1999 e hoje congrega 110 associados. A associação encaminha para a reciclagem, em média, mais de 3.400 toneladas de material por ano. Só em papel, são recolhidas quase 2.700 toneladas. Os catadores vêm no final da tarde com o material recolhido em empresas e instituições. Tudo que chega aqui, primeiramente é separado e colocado em grandes sacolas de lona, chamadas bags. Papel, por exemplo, há vários tipos: jornal, revista, papelão, papel branco. Entre os plásticos, separam-se copinhos, PETs e aqueles usados em produtos de limpeza. Um catador chega a receber 45 centavos por quilo de papel branco e R$ 1,80 por plástico PET.
Que para muita gente que passa aqui na porta, acha que atrás dos portão do muro existe um lixão. Só que não é isso. Esses materiais, eles vão para a cadeia produtiva, né? E vão transformar num novo material. E a indústria, ela pede esse material. E tem quase 1000 famílias que são beneficiadas em cima desse material que a população joga fora e diz que é lixo. Eu tenho pessoas aqui que puxavam carrinho, batalhou, e hoje tem pessoas que tem Kombi, tem caminhão, tirado em cima daquilo que a população fala que é lixo. O próximo destino dos recicláveis recolhidos em associações e cooperativas como a Asmari são empresas que comercializam o material diretamente com as indústrias que irão reciclá-lo e colocá-lo de novo no mercado em condições de consumo. Empresas como esta, com sede em Belo Horizonte e Contagem, ao mesmo tempo em que adquirem material já prensado e separado de associações e cooperativas, compram recicláveis de grandes empresas e instituições, como bancos e escritórios. O material recebido, que ainda não está em fardos, passa por uma das 2 prensas aqui instaladas. A maior, um pouco mais moderna, veio da Espanha e chega a embalar fardos de 800 quilos de papel. Papéis com informações que devem ter seu sigilo resguardado por exigência legal, como os oriundos do nosso tribunal ou de instituições bancárias, são triturados nesta máquina. Dos 2 depósitos desta empresa, saem plásticos e papéis para compradores do interior de Minas e de outros estados. Em maio de 2018, foram 19 diferentes clientes, totalizando mais de 3.300 toneladas em material destinado à reciclagem. No próximo bloco, saiba quais as alterações trazidas pela reforma trabalhista para trabalhadoras grávidas e mulheres que estão amamentando. Não saia daí, voltamos já já. E aí, tudo bem, gente? Você sabia que o Brasil é o país que mais usa as redes sociais na América Latina? São mais de 90 milhões de usuários. 62% da população brasileira acessam essas redes através desse aparelhinho aqui, ó. Então, o TRT-MG também está nessa onda da era digital. Acesse as nossas redes, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Se inscreve aqui, ó, no nosso canal e dá um joinha. Valeu! A reforma trabalhista completou 1 ano de vigência em novembro do ano passado e várias das alterações inseridas na legislação ainda são fruto de debates e de dúvidas. Para falar sobre mudanças nos direitos de trabalhadoras que amamentam ou que estão grávidas, o quadro Fique por Dentro convidou a juíza titular da 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Érica Aparecida Pires Bessa. No âmbito da CLT, o artigo 394-A, com sua antiga redação, assegurava à trabalhadora gestante e lactante seu afastamento em trabalho ou atividade ou ambiente insalubre, independentemente do grau da insalubridade. A lei que introduziu a reforma, intitulada Reforma Trabalhista, ela alterou a redação originária desse artigo. E 4 dias após da vigência da nova redação do artigo, foi publicada a medida provisória 808. A medida provisória garantiu à gestante o afastamento das atividades ou ambiente insalubre, independentemente do grau, sem o pagamento do adicional de insalubridade. Garantiu também às trabalhadoras que laborassem atividades insalubres em graus mínimo e médio, a autorização para continuarem o trabalho, desde que
apresentasse o atestado médico autorizando esse labor. Também assegurou às trabalhadoras lactantes o afastamento do trabalho insalubre, independentemente do grau, desde que apresentassem atestado médico recomendando o afastamento. A medida provisória vigiu de 14 de novembro de 2017 a 23 de abril de 2018. Ela não foi votada pelo Congresso Nacional e caducou. Foi restabelecida a redação dada pela lei da reforma trabalhista. A redação vigente do artigo 394-A assegurou o afastamento das trabalhadoras, ou gestante ou lactante, com o recebimento do adicional de insalubridade, mas previu 3 hipóteses de afastamento. Assegurou o afastamento da trabalhadora gestante em condição ou ambiente insalubre em seu grau máximo, assegurou às gestantes que trabalhassem em condições ou ambiente insalubre em graus mínimo e médio, desde que apresentassem um atestado médico com essa recomendação de afastamento, e também autoriza o afastamento das lactantes em qualquer grau de insalubridade, desde que haja uma recomendação médica para tanto. O pagamento do adicional de salubridade que foi assegurado, ele será feito pelo empregador e eles compensarão essa parcela quando do fechamento da folha nas contribuições previdenciárias. Caso a trabalhadora gestante ou lactante que seja afastada das atividades em ambiente insalubre não possa ser reinserida em outra atividade, será considerada uma gravidez de risco e será afastada mediante o auxílio maternidade, pago pelo Estado. Algumas questões estão sendo discutidas e refletidas pela doutrina e pela jurisprudência com essa alteração. Notadamente, o artigo 611, inciso 12, também com nova redação pela reforma trabalhista. Com essa inovação, tornou-se possível de negociação a fixação do grau de insalubridade através de acordo coletivo ou convenção coletiva. Essa circunstância, então, passa a refletir diretamente na proteção à gestante e lactante. As inovações advindas da Lei 13.467, de 2017, serão examinadas, evidentemente, por cada magistrado, de acordo com o caso concreto e também nos limites impostos pela Constituição Federal e pelos princípios gerais do direito, que são fontes do direito. O TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais sobre o TRT Minas, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!